Fala, povo santo de Deus, estamos aqui para iniciar mais um Ecoando, a voz que chega mais longe. Eu quero já pedir que você compartilhe, comente, curta, né? Sei que se você está aqui assistindo, provavelmente você acredita que Deus vai falar com você, que você vai aprender algo que vai frutificar na sua vida, então que isso chegue na vida de outros. Então fica aí, faça isso, nos ajude a evangelizar. Para o Ecoando de hoje, eu quero que você já abra sua palavra aí no Evangelho de São João, capítulo 2. Isso mesmo, Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 1 em seguintes. Eu quero que você, nesse momento, antes da gente começar a falar sobre o Ecoando de hoje, o Senhor movia o meu coração para que a gente pudesse falar sobre se permitir, né? Sobre estar disposto, sabe? Sobre até onde vai o meu querer, até onde vai a minha vontade de ser uma pessoa com Deus, até onde eu deixei que o Espírito Santo fizesse uma metanoia em mim, sabe? Até que nível, será que eu estou disposto? E é isso que a gente vai falar hoje. No Evangelho de São João, capítulo 2, versículos 1 e seguintes, assim: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse: ele já não tem mais vinho. Respondeu Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordena-lhes: enchei as talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. E Jesus disse: tirai agora e levai aos chefes dos serventes. E levaram. Logo que os chefes dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, chamou o noivo e disse-lhe: é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu para Cafarnaum, com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados, quando eu leio essa palavra, me chama muito a atenção, né? Por mais que a gente já tenha muitas reflexões que a gente sempre faz lendo essa palavra, mas me chama muita atenção quando Jesus olha para aquelas talhas e diz: enchei-as de água. Jesus, ele poderia ter dito bem assim: pegue aquelas talhas, e aí, quando os servos fossem pegar aquelas talhas e eles olhassem para dentro das talhas, ali já poderia estar contendo vinho, porque Jesus poderia fazer aquelas talhas ficarem cheias de vinho antes mesmo do servente chegar lá, de encher de água. Jesus não precisava que fosse colocada água. Mas por que Jesus pede aos servos para que eles coloquem água dentro da talha, e aí então Jesus transforma aquela água em vinho? Porque muitas vezes eu quero que você se encontre comigo nisso, eu quero que você mergulhe comigo nessa palavra, né? Muitas vezes nós estamos lá acomodados, vivendo a nossa vida do nosso jeito, como a gente pensa, como a gente acredita. E quando a gente menos espera, o Senhor nos pega. Eu imagino naquela hora, né, um lago lá perto, algum lugar, um tanque, um rio, e aqueles servos, eles foram pegar essa água para encher as talhas. E a água só virou vinho. Engraçado que só virou vinho a água que entrou dentro da talha. A água que permaneceu no tanque, no rio, né? Lá naquele lugar, naquele espaço, não virou.
só virou vinho que entrou nas talhas. A água que entrou nas talhas, a porção de água que entrou nas talhas. Yasmin, por que você está falando isso hoje? Porque assim também o Senhor trabalha conosco, né? O Senhor, Ele vai nos convidar, nos convocar, mas como se diz, né? Muitos são chamados, poucos os escolhidos. A gente bem vê tantas pessoas que vão para um retiro, quantas pessoas foram evangelizadas, quantas pessoas que ouviram falar no nome de Jesus. Muitas, milhares, milhões. Mas quantas pessoas que se deixaram entrar nas talhas? Sabe, que não tiveram medo de às vezes receber um aperto, de às vezes ter que se encaixar, ter que se modelar o formato da talha, para que pudesse assim se tornar vinho e ser servido de uma melhor forma, servir de uma melhor forma. O problema está exatamente aqui. A gente quer ser vinho, mas a gente não quer entrar nas talhas. A gente quer ser a melhor bebida, a gente quer ser o melhor servo, a gente quer ser, sabe, a melhor pessoa, a gente quer ser o melhor membro, mas a gente não quer entrar nas talhas. Será que eu realmente, até que ponto eu estou disposto? Será que eu estou disposto ao reino de Deus a ponto de me deixar ser moldado? O reino dos céus é dos dispostos, é dos moldados. Porque só é disposto e moldado quem é violento consigo mesmo. Quem olha para os seus planos, para os seus projetos, para os seus sonhos e diz: se vocês não caberem nas talhas, vocês não fazem mais parte de mim, mas eu vou para lá. O problema é que para entrar dentro das talhas, às vezes nós vamos ter que deixar coisas que a gente não quer, que a gente está apegado. E quando o Senhor me pedia para fazer esse ecoando, né? Quando o Senhor me inspirava a fazer esse ecoando sobre essa palavra, e com esse discernimento, com essa direção que Ele tinha me dado há um tempo atrás, Ele me lembrava desse discernimento. Ele dizia bem assim para mim: chegou o tempo de entrar nas talhas. O meu povo quer virar vinho, mas o meu povo não quer entrar nas talhas. Amado, Jesus, Ele tinha poder de transformar um lago inteiro em vinho, um rio inteiro em vinho. Jesus tinha poder de fazer o vinho jorrar do nada no copo do povo. Você entende isso? Mas Ele não fez isso. Por que que Jesus só tornou vinho a água que entrou dentro das talhas? Porque é uma água separada. O problema é que muitas vezes nós somos separados por Deus, mas nós estamos querendo viver como a água que está lá junta, igual às outras. Muitas vezes o Senhor nos separou para viver um propósito grandioso, que é se tornar vinho, um propósito grandioso que é viver a minha vocação, que é alcançar pessoas, ser luz no mundo, sal da terra. Mas eu ainda estou querendo ser igual aos outros, eu não estou querendo me encaixar enquanto um separado, enquanto um consagrado, enquanto um santo que o Senhor me quer. Ser de santos como eu sou santo. Só é santo quem tem coragem de entrar na talha. Será que você aí do outro lado, você está disposto a entrar nessa talha? Está disposto talvez a tirar a sujeira da sua água para virar vinho? Sabe, no outro ecoando aqui, eu falava sobre os inimigos da vida fraterna, que são os 7 pecados capitais. E quantas vezes a gente não quer abandonar os nossos pecados de estimação? Imagina aí, é como se a gente fosse sempre aquela água que no fundo sempre fica ali, uma borra, sabe? Uma lama. Porque a gente já se acostumou com a água suja. Então no fundo sempre vai ter uma sujeira. Sabe? Sempre vai ter uma imperfeição. Porque a gente não acredita que a gente pode ser santo. O Senhor movia meu coração nesse ecoando a pedir: voltem, meus filhos, voltem a acreditar que é possível ser santo. Voltem a acreditar que é possível se tornar vinho, porque o Senhor, Ele nos colocou dentro das talhas, e que o Senhor te coloque dentro das talhas hoje. Se você estava vivendo como uma água que estava lá no seu lugar há muito tempo, eu quero pedir hoje mesmo que o próprio Deus te coloque dentro das talhas. Agora você precisa estar disposto para isso. Precisa entender que para ser moldado a gente tem que entrar dentro da forma. A gente tem que andar com quem quer ser santo. Só é santo quem anda com quem quer ser santo. Só é moldado com quem anda com quem já se permitiu ser moldado.
E eu preciso falar isso pra você, porque senão a gente vai ficar viajando, a gente vai ficar lutando e perdendo. Me recordo que na carta de São Paulo aos Gálatas, São Paulo fala muito sobre essa questão da luta da carne contra o espírito, né? Mas no final, quando São Paulo vai se despedir, São Paulo diz: mas eu rogo que o Senhor venha sobre o vosso espírito. Engraçado, no final São Paulo já acreditava que ele não estava mais, que quem estava lendo aquela carta já não era mais um povo que estava movido pela carne, mas um povo que estava movido pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito, ele sempre vai sobrepor a carne, desde que você tenha disposição para isso. Desde que você queira isso, desde que você lute por isso, desde que você se agarre nisso. E, cara, não há alegria maior do que fazer a vontade de Deus. Não há alegria maior do que se tornar vinho. Agora, isso só vai acontecer se eu me permitir entrar nas talhas. O processo, talvez, de entrar nas talhas seja um processo doloroso, seja um processo de transformação, seja um processo de retirada de excessos, de repor aquilo que a gente ainda não tem. Mas acredite, quando você se tornar vinho, você vai ver a alegria na vida daqueles que estão ao seu lado. Vinho, ele representa, né, essa alegria. E o Senhor está te convidando a ser vinho. E o Senhor está te convidando a ser vinho. Porque o reino dos céus é para os dispostos, é para os violentos, é para os que não têm medo de entrar nas talhas. Independente do que, sabe, do grupo que você faz parte, da comunidade que você faz parte, do movimento que você faz parte, não sei, do serviço que você faz parte. Se você estiver acomodado dentro daquele serviço, acredite, você está vivendo qualquer outra coisa, menos o Evangelho de Jesus Cristo. Porque quem vive o Evangelho de Jesus Cristo nunca fica acomodado, sempre precisa entrar na talha, sempre precisa entrar na forma para poder se conformar, ganhar uma nova forma. Uma forma de graça, uma forma de santidade. É isso que o Senhor quer fazer com você, para que você se torne vinho. Até que você se torne vinho, seja causa de alegria, seja causa de ânimo, seja causa de maravilhas, sabe? Seja causa para que pessoas acreditem, para que pessoas retomem a sua fé a partir da sua vida, assim como aquele vinho fez. É preciso entrar nas talhas. É preciso entrar na forma. Que você entenda que a caminhada até o céu é assim. Eu entro nas talhas, me torno vinho, chego ao meu ponto final. Chego ao meu destino final. E lá, só assim, é que nós conseguiremos o céu. Que Deus abençoe cada um de vocês. Busquem ajuda para não ficar acomodados. Busquem a palavra para não ficar acomodados. Busquem amigos santos, amizades santas, pessoas leais, fiéis a Deus, para que você consiga entrar nas talhas e se tornar um vinho que gere vida, alegria na vida do outro, para que você seja santo. Que Deus abençoe você e que Ele derrame mesmo uma força extraordinária do Espírito Santo sobre você, para que você jogue fora e lance fora todo medo, toda preguiça, todo apego que te faz ir para distante das talhas. Que o Senhor mesmo conduza o seu coração a mais perto da promessa a partir de hoje. Que esse ecoando possa gerar frutos no seu coração, na sua vida e nos que estão ao seu lado. Que Deus te abençoe e espero você no próximo ecoando.